Salve rapaziada, bom dia a todos, tudo certo? Mais um vídeo do R-City no ar. Hoje um vídeo diferente. Na verdade eu ia falar do pré-jogo de Vasco e Corinthians, mas é chovendo molhado, né? Corinthians tá em crise, tá na zona de rebaixamento, não é favorito a vencer o jogo. Aquela desgraça de sempre que a gente tá vivendo dia após dia. Mas vamos continuar falando das desgraças do Corinthians. Hoje tem jogo do Corinthians, a gente vai falar aí de outra situação bem desconfortável aí que o Corinthians vem vivendo. Já vem vivendo algumas semanas, é verdade. Mas ontem saiu uma entrevista do Carlos Miguel, dá os créditos aqui no canal do Benja, lá no Benja Memúcio. Acompanhei a entrevista, fiquei muito atento a todas as declarações do Carlos Miguel. E, enfim, a gente sabe que tem lado do jogador, a torcida fica chateada, é mercenário, é traíra, é ingrato, tem tudo isso. Todos os pontos têm sua razão e tem a sua não razão. Mas, pela entrevista, a gente vê, e não é só dele, teve do Lucas Veríssimo anteriormente, a gente vê o quão incompetente é essa diretoria, né? O quão incompetente, o quão irresponsável é essa diretoria. E essa diretoria só vai acalmar, só vai relaxar quando colocar o Corinthians na segunda divisão. Essa é a impressão que me passa. Então o Carlos Miguel aí deu declarações aí que mostra o amadorismo da diretoria corintiana, o quanto eles brincam com o nosso dinheiro, e é com o nosso dinheiro porque todo mundo compra artigo do time, artigo oficial, todo mundo usa camisa, o que é uma forma de marketing. É um marketing sem querer, mas é um marketing que você faz pro clube, o clube ganha com isso, né? Quem paga ingresso, quem paga fiel torcedor. Então a diretoria do Corinthians está olhando para todo mundo e chama de otário, né? Desde o Duílio, desde o Andrés e agora com Augusto Melo também não vem mudando muita coisa, porque ele teve suas irresponsabilidades. Nesse caso do Carlos Miguel, a gente vai falar das juvenadas aí que ele deu. Foi muito juvenil o Augusto Melo. Me preocupa muito a gestão dele. Antes de dar sequência aqui no vídeo, falar sobre as declarações do Carlos Miguel, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? O tema não é tão legal, mas tem vídeo de pós-jogo, tem uns pós-jogos felizes. Você que é torcedor do Corinthians, tem alguns nesse ano que é pós-vitória. A maioria vem sendo pós-derrota, infelizmente. Mas não só do Corinthians, tem pós-jogos dos outros times grandes aqui da capital. Falamos de seleção brasileira, que anda também na mesma do Corinthians, né? Mas enfim, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Ajuda bastante no nosso crescimento. Estamos chegando aí em 2.600 inscritos, tá bom? Muito obrigado. Então, Carlos Miguel é um goleiro muito promissor, todo mundo sabia disso desde quando o Cássio ainda estava no Corinthians, todo mundo sabia da importância do Carlos Miguel, que fatalmente o Carlos Miguel seria titular em algum momento. E o Carlos Miguel fala na entrevista, né, falando sobre essa multa ridícula de 4 milhões de euros para um goleiro do potencial dele. Foi uma negociação feita com o Duílio. É, a gente não concorda, eu acho que a torcida, de um modo geral, não concorda. Eu não acho certo a maneira que foi feito. Tinha uma multa de um valor muito alto e de um ano para o outro cai para 4 milhões. E é muita coincidência, né? Bem no ano que vai mudar a gestão, o Duílio sabia que muito dificilmente a renovação e transparência permaneceria no comando do Corinthians. Então, eu concordo com Augusto Melo em várias declarações quando ele diz que o trabalho dele tá minado, que tem muita gente correndo contra. É verdade. Isso aí claramente é uma manobra política para prejudicar, para gerar uma crise dentro do clube. O Duílio, enfim, jogando sujo aí com o Augusto Melo. Mas o Augusto Melo tinha por obrigação olhar contrato por contrato, principalmente olhar o contrato dos jogadores aí de maior destaque, que no caso era o Carlos Miguel. Ah, era a reserva do Cássio. Era a reserva do Cássio, mas todo mundo sabia do potencial. Ano passado, nos jogos da Sul-Americana, fez boas partidas. Quando precisou entrar no lugar do Cássio, fez boas partidas. Um cara muito seguro, um cara
que sinceramente ele tem potencial para ser goleiro da seleção. Ele vai para o Nottingham Forest, vai ter uma visibilidade maior no futebol europeu. Mais cedo ou mais tarde ele estará entre os selecionáveis aí da nossa seleção. É um grande goleiro e vai fazer muito sucesso no futebol europeu. Dificilmente algo vai dar errado aí na sequência da carreira do Carlos Miguel, né? Só se, enfim, subir para a cabeça aí a boa fase, o sucesso, mas pelo que ele vem apresentando no Corinthians até depois, porque ele já havia sido negociado com o Nottingham, ele fez boas partidas, ele fez grandes defesas contra o São Paulo, contra o Atlético Goianiense. É um goleiro muito bom. Tecnicamente não temos o que falar dele. Agora, se achar que foi antiético com o clube, depois da entrevista eu nem acho que foi tão antiético, porque, segundo ele, ele sentou com a diretoria, ele conversou com a diretoria do Corinthians e a diretoria não deu tão ouvidos, né? Parece que acharam que era um blefe, que o goleiro estava atrás de um aumento salarial, alguma. E não foi o caso, né? O Nottingham pagou a multa e o Carlos Miguel saiu do Corinthians, né? Não atua, não veste mais a camisa do Corinthians. E ele fala que a diretoria foi omissa. Então a gente põe a culpa muitas vezes e muitas vezes merecidas no Duílio. Só que dessa vez a diretoria, como foi no caso do Lucas Veríssimo, em outros casos, a diretoria do Augusto Melo foi omissa. A diretoria podia chegar, negociar, já dar um aumento antecipado antes de chegar no Nottingham, que ele fala nessa entrevista do Benja, que ele vai ganhar menos do que o Corinthians ofereceu. Só que o Corinthians ofereceu esse salário maior quando ele já estava negociado com a equipe inglesa. Aí o cara já foi apresentado a um grande projeto na Europa, na Premier League, na principal liga do futebol mundial. Tudo isso seduz. Dinheiro, enfim, pra gente faz diferença, óbvio, mas pra um cara que já tá ganhando muito dinheiro, né? Muito em comparação com outros brasileiros, ganhar 50 mil, 100 mil a mais ou a menos, talvez não faça tanta diferença, até porque é um cara que a gente sabe do potencial e sabe que no futuro é um cara que vai render muito mais, vai ganhar muito mais, então é até um investimento, né? Então, sabendo a situação financeira do Corinthians, o talvez ele vai receber de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Então, o Nottingham é uma equipe que ele mesmo diz que é uma equipe organizada financeiramente, uma equipe que faz um trabalho bem legal na Inglaterra. Eu, sinceramente, não conheço o Nottingham, mas palavras do Carlos Miguel, é uma equipe organizada financeiramente, então já sai na frente do Corinthians. Às vezes vale mais a pena ganhar um pouco menos em um lugar que paga todo mês e que a gente sabe que não é o que vem acontecendo no Corinthians. Mas o vídeo da entrevista, né, do Carlos Miguel com o Benji expõe muito a fragilidade dessa diretoria do Corinthians, né, do amadorismo. Dia após dia a gente vem vendo isso desde o começo do ano, quando o Lucas Veríssimo falou que o Augusto Melo, né, o Augusto Melo ele falou em coletiva que o Lucas Veríssimo era a primeira contratação do ano e o Lucas Veríssimo não estava contratado. Depois teve o caso do Mateuzinho, que treinou, teve um treino aberto do Corinthians que o Mateuzinho estava entre os jogadores e não tinha assinado o contrato. Então é muito amadorismo. O Carlos Miguel, ele. Eu nem consigo mais achar esse cara ingrato, não consigo mais achar que ele falhou perante a torcida do Corinthians porque não teve uma conversa, não teve uma negociação. A gente tem que também enxergar no lado que o cara é um jogador profissional, o cara ele tem ambições, ele tem assim, perspectivas, né, profissionais como eu tenho, como você que está assistindo tem, e ele tem também. E a diretoria do Corinthians, sabendo da possível saída do Cássio, né, dos problemas que o Cássio vinha vivendo, problemas psicológicos, a diretoria não conversar com o Carlos Miguel, não estender esse vínculo, tentar aumentar a multa, dar um aumento de salário para manter a permanência do Carlos Miguel, que a gente saberia que numa saída do Cássio seria uma peça importantíssima. E a diretoria simplesmente
achar que estava tudo bem, sinceramente me preocupa muito. Eu acho que o caso não é nem pensarmos se o Carlos Miguel é traíra, se ele não é. Quem está no comando do Corinthians, né? Como estão tratando o Esporte Clube Corinthians Paulista? Estão tratando como um clube de várzea. Acho que até clube de várzea é mais organizado do que o Corinthians. Então, o que me preocupa é isso. O que me preocupa é que não tem um departamento que esteja analisando os contratos, quem esteja próximo de sair, quem tem uma multa ridícula está desempenhando um bom papel dentro de campo. Então o Corinthians precisa rever e muito, porque o vestibular vem sendo muito bem feito para o Corinthians ser rebaixado. Podem achar o Carlos Miguel traíra ou não, mas a gente viu nessa entrevista, quem puder ver depois na entrevista acompanhe, que é uma sequência de amadorismo. Do Augusto Melo, do Rubão, que na época era diretor de futebol, tem o Fabinho Soldado também, que agora é gerente de futebol, que também ele tem sua responsabilidade nessas falhas aí de contratos, de renovações. E se continuar dessa forma, vai perder mais peças importantes. É que agora eu acho que nem tem tanta peça importante assim mais. Mas jogadores promissores da base aí o Corinthians pode acabar perdendo por negociações ridículas como essa que foi feita pelo Duílio. Sempre bom lembrar, foi feita pelo Duílio, que reduzia aí drasticamente a multa rescisória do Carlos Miguel de 2023 para 2024. Curiosamente, quando acabava o mandato do Duílio. Enfim, guerra política dentro do Corinthians, crise financeira, perdendo peças importantes, o caminho aí para a segunda divisão, né? Daqui a pouco tem jogo, o Corinthians joga às 7 da noite hoje contra o Vasco, jogo fora de casa, uma disputa aí, jogo de 6 pontos, jogo importantíssimo. Mas hoje a gente nem veio para falar do jogo, veio para falar aí dessa situação do Carlos Miguel. Ontem acabou saindo na íntegra essa entrevista do Benja com o Carlos Miguel. E o Carlos Miguel ali de maneira bem tranquila, parecia estar bem sossegadão. Ele falou, ele não quis nem atacar ninguém, mas ele expôs as fragilidades da diretoria do Corinthians. Nisso da multa, ele não foi procurado, ele só foi procurado pela diretoria quando já estava certo a sua ida para o Nottingham. Então, eu acho que o jogador ele tem que pensar também no seu futuro profissional, na sua assegurar uma tranquilidade financeira para ele e para a família dele. O Corinthians pagava um bom salário, ofereceu um bom salário, só que o Corinthians não paga em dia. O Nottingham ele vai ter a qualidade de vida de morar na Europa, ele vai ter um bom salário, mesmo sendo um salário menor do que o Corinthians ofereceu, só que o Nottingham Forest a gente imagina que vai pagar certinho aí os vencimentos dele mensalmente, o que no Corinthians não vinha sendo feito. Então, o problema é muito mais embaixo. O problema não é o Carlos Miguel ser traíra, o Carlos Miguel ser mercenário, o Carlos Miguel ter a oportunidade de ir embora. Não. O problema tá na diretoria, nessa gestão. O time do Corinthians mostra aí, a diretoria do Corinthians, aliás, mostra que tá tratando o Corinthians aí como uma empresa de fundo de quintal, um time de bairro e simplesmente uma das maiores equipes da América do Sul e vem sendo tratado aí como qualquer coisa. Então, a cobrança da torcida é válida, pegar no pé da diretoria é muito válido, porque da forma que tá, da maneira que vem sendo feito aí com contratos de jogadores, com a permanência ou não de jogadores, o fim do Corinthians nessa temporada é bem triste. Espero que tenha gostado do vídeo. Não dá pra gostar, né? Porque o assunto não é tão bom pros corintianos. Mas se gostou da resenha, se gostou do conteúdo aqui exposto pelo canal, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, tá bom? E fortaleça a nossa página, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.